Boa tarde, amigos. Agora iremos iniciar o nosso trabalho sobre autômatos. O que seriam os autômatos, né? A origem do autômato, da palavra autômato, ela vem do grego, que significa aquele que se move por si próprio. Máquinas, né? Criadas por seres humanos e que gerem movimentos e algumas outras façanhas através de alguma força empregada externamente. Segundo a mitologia grega, Hefestos teria criado um dos primeiros autômatos. Esses serviram como criados, ajudando na tarefa diária e fazendo com que Hefestos ficasse mais em evidência com os deuses. Chamado de tripode, continha rodas de ouro, permitia andar pelas assembleias, pelos locais entre os deuses. A história dos autômatos, nós podemos dizer, primeiramente, ela foi escrita por um abade chamado Bernardino Baldi, em que ele narra nesse livro o autômatos criado por Heron, na Alexandria, que data ter vivido em torno do primeiro século antes de Cristo ao terceiro século depois de Cristo. Nesse relato ele descrevia séries de relógios e autômatos, inclusive movidos a água, né? A relação entre os autômatos e os relógios foi sempre muito forte. A base do autômato ela lembra muito a base de um relógio, né? Na época, Bernardino, né, ele descreveu que existiam vários autômatos e muitos eram criados para recreação. Então houve-se meio que uma inversão de papéis. O autômato, que é uma máquina que deveria ser estática, ela passou a gerir movimentos. Nós, seres humanos, deveríamos gerir movimentos, ficávamos estáticos, parados perante a essa beleza. Em termos históricos, podemos dizer que esse primeiro autômato realmente foi o do Heron da Alexandria, né? Ele lembra hoje o que nós temos como aspirador de pó automático. Aquele robozinho redondinho. Então, vou mostrar para vocês aqui agora como seria esse autômato de Heron. Mais ou menos nesse desenho, aqui nós temos o designer dele. Para quem viveu na década de 80, 70, né? Um pouquinho carrinho de bilha, né? Aqui está a forma dele, descrita aqui, ó. Roldana, o peso, o depósito para os grãos que faziam o movimento e as cordas com que faziam a programação do movimento desse autômato. Feita a programação, ele tinha um movimento, né, pré-definido. Aqui a demonstração dele, e aqui nos eixos mostra como foi feita a programação para esse tipo de movimento, a qual o autômato de Heron está gerando. Agora aqui uma outra programação, percebe-se a diferença na anterior e o movimento com que o autômato ele realiza, né? O apogeu, o ápice dos autômatos pode ser descrito que ocorreu em torno dos séculos 18 e 19. A demonstração desses brinquedos ele vinha na mão de cientistas, mágicos, showmans, que fizeram muita alegria e curiosidade de muitos cientistas e pessoas de cunho inteligência muito grande na época. A união da ciência da relojoaria e anatomia humana fez com que o crescimento teatral, né, a ascensão dos mágicos, teve realmente essa explosão nessa época. Vale lembrar que há pouco tempo teve um filme, As Aventuras de Hugo Cabret, em que ele narra um autômato de Henri Malliard, que é esse. Aqui esse autômato
ele mostra, ó, ele escreve uma carta, poemas, desenho, enquanto se movimenta para as pessoas. No filme, ele é mais ou menos dessa forma. Mais ou menos não, ele é dessa forma. Um robozinho mais mecânico, né? Mais estilozinho ciborgue. Porque o garotinho aqui, ó, destrava ele, roda previamente para dar uma corda e a magia toda do processo do boneco acontece. Lembrando que ele foi uma, não vou dizer uma cópia, mas fez uma menção ao Henry Maliarty. Ó, você vê aqui, ó, e ele começa a escrita da carta para o menino, né? Aí eis a pergunta, né? Isso é mágica ou é ciência? Para a grande maioria dos pioneiros das mágicas, todos esses já haviam trabalhado em ofícios relacionados à física, química, mecânica, relojoaria, enfim, tinham um trato, né, científico. Na verdade, desde a antiguidade, na época dos faraós, inclusive, a ciência era empregada meio como magia, né? As portas que se abriam sozinhas, piras que se acendiam de fogo sem ninguém tocar, as águas que se aqueciam, tudo mais. Podemos narrar alguns gênios, né, que criaram vários autômatos interessantes nesse nosso tempo todo. O Jacob Philadelphia, em que ele criou um dos também bem interessante, que é o Bacchus, que o barril enchido de água e vertia em vinho. Na verdade, esse autômato ele tinha duas reservas dentro dele, uma para receber a água e uma reserva já previamente cheia de vinho. Então, conforme ele recebia a água, na outra mão ele vertia o vinho que já estava armazenado dentro dele. O nosso célebre e conhecido Robert Houdini, um dos maiores mágicos, né? Ele criou a fantástica laranjeira, a árvore, ela vertia frutos. Inclusive está no filme Iluminado. O Jake Slocum, que criou um pato que faz som de pato, bebe e digere a comida. O sistema digestório dele é muito interessante. O Joseph Faber criou a eufonia, que ela reproduz a voz humana, inclusive em diversos idiomas. E o nosso Henry Maliarty criou aquele autômato que escrevia desenhos, né? Escritas de poema, inclusive. Para todas essas façanhas, essas descobertas, a relojoaria forneceu o conhecimento de nem somente o básico, mas o avançado para tudo isso, né? Podemos dizer que, para o nosso tempo, o mais famoso autômato criado foi o turco jogador de xadrez pelo barão húngaro Wolfgang von Kempelen. Esse turco jogador de xadrez ele é muito interessante porque tem toda uma lógica criada dentro da programação dele. Então o boneco realmente jogava xadrez com as pessoas. Junto com ele podemos dizer que teve outro também bem interessante, que o Psycho, que ele jogava cartas com as pessoas, soletrava poucas palavras, não tanto quanto a eufonia, né? Tragava cigarro, enfim, ainda resolvia problemas matemáticos com essas cartas. Aqui temos alguns autômatos. O turco jogador de xadrez, aqui embaixo todo o maquinário dele. A laranjeira de Houdini, que ela vertia os frutos conforme ela ia nascendo, toque de mágica. O pato de Van Kelsen, que é o sistema digestório dele, ó, muito bem criado. A eufonia era um pouco sombria, né? Mas ela realmente falava, né? Imitava a voz humana. O nosso autômato de Maliarty, um autômatozinho de um gato, simples, divertido, um brinquedinho básico para uma criança, né? Aqui um autômatozinho bem simples, criado aqui no PowerPoint, bem interessante. Agora eu vou mostrar a vocês do nosso célebre Leonardo da Vinci, que recriou um leão
em seu movimento de autômatos. É dado corda e tem todo o movimento de um leão de verdade, né? Uma das obras, das célebres obras do nosso Leonardo da Vinci. E aqui nós temos o Henri Méliès, seu autômato. Boneco bem parecido, né? Os seres humanos. Toda a engenharia dele. Aquele traçando o desenho e o desenho feito no final. Deixo aqui para vocês algumas pequenas obras, pequenos autômatos que podem ser criados. Tem muita coisa interessante e que pode realmente desbravar a nossa imaginação. Espero que tenham gostado. Obrigado e bom estudo para